Agora a gente vai entrar no tema da enquete que a gente lançou, que fala de doações. Então eu vou convidar você aí de casa também para a gente poder dar uma olhada em números da solidariedade no Brasil. Então a gente vai virar aqui no nosso telão. O Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social publicou um relatório sobre as doações no país em 2024. Então a gente vai para o primeiro dado que aparece aqui. No ano passado, 78% dos brasileiros fizeram ao menos um tipo de doação. E aí seja de dinheiro, de bens ou tempo como voluntário. A gente vai para outra arte aqui para falar que em 2022 eram 84% os que diziam ter feito alguma contribuição. Então teve essa variação aí de 2 anos no intervalo de 2022 a 2024. E a última arte aqui, a boa notícia, é que apesar da redução no número de doadores, olha só, o valor médio doado subiu. Passou de R$ 300 em 2022 para R$ 480 em 2024, né, Rainha? E ainda falando, dessa questão, falando dessas doações, apesar disso, algumas causas, a gente vai falar aqui sobre a pesquisa Doação Brasil, que revelou práticas de doação mais criteriosa no aumento dos valores doados e maior exigência também quanto à transparência das instituições beneficiadas. Sobre o assunto, nós vamos conversar com a Luísa Lima, ela que é gerente da comunicação do IDIS, o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. A gente vai falar sobre essa pesquisa aqui na nossa programação, porque ela vai mostrar uma grande diferença também. A pesquisa, ela traz alguns dados diferentes e a gente vai conversar agora com a Luísa. A Luísa, será que ela consegue ouvir a gente? A gente só tem uma reportagem para mostrar antes da entrevista para a gente ilustrar esta questão das doações. A gente acompanha a reportagem e na sequência a gente vem com essa entrevista. Vamos lá. O Emílio é doador e voluntário há 15 anos, nesse hospital que atende crianças e adolescentes com câncer, em São José dos Campos. Eu dou desde a época que passava a moto e pegava os cheques pré-datados. Então, eu acho que década de... Eu chuto assim 2010, 2011. O que motivou o senhor a se colocar à disposição do hospital e também de fazer as doações? Foi realmente pensar nas outras pessoas, né? Pensar em quem precisa realmente. E desde aquela época, né, o GAC fazia um trabalho fantástico. E aí eu falei, poxa, é essa entidade que eu vou ajudar. A pesquisa Doação Brasil 2024 mostra que exemplos como o do Emílio diminuíram. Hoje, menos pessoas doam para causas ligadas à saúde e à infância. Uma queda de 46% para 32% entre os anos de 2022 e 2024. Isso levando em conta apenas doações de pessoas físicas para a causa infantil. A mesma pesquisa mostra que doações para o combate à fome também caíram, de 29% em 2022 para 21% em 2024. Na saúde, a redução foi de 30% para 26%. É por meio das doações que muitas vidas são salvas. O Hospital GAC, em São José dos Campos, atende mais de 850 pacientes, todos crianças ou adolescentes. O tratamento é oferecido prioritariamente a crianças e jovens encaminhados pelo SUS, cerca de 80% do total de pacientes. A redução de doações foi sentida pelo hospital. A gente sentiu essa redução de doações, né? A gente está muito preocupado, a gente está com muita dificuldade, a gente tem déficit todo mês, né? Basicamente o déficit chega a 500 mil por mês de déficit, que o hospital termina no vermelho, porque a gente não consegue as doações. O hospital conta com voluntários responsáveis por atender e colocar um riso no rosto dos pacientes e suas famílias. Toda ajuda é bem-vinda, mas as doações são essenciais para a vida de tantos jovens em tratamento. Hoje, a gente precisa, para manter o hospital aberto, né, 1,5 milhão por mês de doações. Por quê? O que o SUS repassa é só 27% do que custam os atendimentos. O hospital só está aberto porque ele realmente precisa das doações, ele depende das doações e todas as doações é que garantem desde o diagnóstico preciso de cada criança e jovem até todo o tratamento de maneira integral. Alegria e eu acho que o ponto mais importante também
é a gente receber também com a doação, você crescer como pessoa, né? E sentir essa alegria de estar fazendo um bem para outras pessoas. Quer dizer, eu acho que esse é um ponto principal. E justamente agora, né, sobre esse assunto das doações, a gente vai conversar com a Luísa Lima, que é gerente de comunicação do IDIS, o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. Luísa, muito boa tarde para você. Obrigada por estar aqui no TJ. Uma boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui falando sobre esse assunto e trazendo os resultados da pesquisa. Luísa, a gente mostrou, né, na reportagem uma queda na doação de 3 causas sociais: saúde, infância e fome. Existe alguma explicação para isso? Olha, ao mesmo tempo que as doações caíram para essas causas, a gente teve um crescimento grande de doações motivadas por situações emergenciais. Então, a gente entende que houve uma certa transferência em um ano em que a gente teve 10 eventos climáticos extremos no país, né? Acho que entre os principais, a gente pode lembrar das enchentes no Rio Grande do Sul, dos incêndios no Pantanal e da seca na Amazônia. Então, esses eventos mobilizaram muitas doações e acabaram mudando um pouco aí o panorama das causas. Olha só, Luiz, boa tarde para você, né? Você está falando então que migrou, né, para essas ajudas emergenciais diante de catástrofes que aconteceram aqui no Brasil. Rio Grande do Sul foi um caso, né? Certamente. A gente fez esse ano um levantamento específico sobre essas doações no período motivadas por emergências. 50% dos brasileiros fez algum tipo de doação para emergências, mas foi interessante a gente ver que essas doações foram complementares a outras doações. Então, de certa forma, houve uma migração, mas também as pessoas que estão fazendo doações, elas estão contribuindo para outras causas. Luísa, nós vimos também, né, que apesar do número de doadores ter diminuído, o valor da doação ele aumentou bem. Passou de R$ 300 para 480 entre 2022 e 2024. Ao que vocês atribuem esse quadro, esse aumento no valor da doação? Olha, a gente faz a pesquisa desde 2015 e esse efetivamente foi o maior valor que a gente encontrou desde então. A gente está vendo que o doador ele está mais criterioso, ele está buscando mais informações sobre a causa e sobre a organização em si. E ele está também buscando se informar pela mídia, pelas redes sociais, e aí esse comportamento mais racional leva também a uma decisão de doação de valores maiores. Inclusive, a gente mostrou algumas artes aqui para ilustrar essa pesquisa e a gente lembra que a doação não é só o dinheiro, né, Luísa? Tem o tempo, tem bens, a pessoa se apresenta como voluntário e isso representa bastante também todo esse esforço solidário, porque o povo brasileiro ressaltava isso aqui, é um povo solidário, né? Exatamente, a gente tem 78% das pessoas fazendo algum tipo de doação, né? Acho que a gente vai tendo uma qualificação dessa doação. Então, a doação de bens, por exemplo, apesar de ter acontecido uma retração, a gente viu que no ano passado existiu uma grande campanha de conscientização como fazer essas doações. Nem sempre aquele bem que a gente tem em casa é o bem que ele é necessário para a organização. E acho que as pessoas começam a tomar mais consciência disso e entender como que é feita, como que é a melhor forma de fazer essa destinação do bem. E também o PIX passa a ser um facilitador muito grande das doações. Então, o que a gente vê é que houve sim um crescimento da doação de dinheiro e talvez tenha havido uma transferência nesse sentido, né? Luísa, você falava justamente, né, do Pix ter facilitado a questão das doações também. A gente vive a tecnologia hoje e, infelizmente, acontece de acontecer fraudes e golpes envolvendo instituições que recebem ajuda. Existe alguma orientação também nessa questão de quando for doar, a pessoa tem que ter algumas atenções específicas? Certamente, acho que é importante buscar informações sobre as organizações, a gente vê que o doador tem feito isso, tem buscado esses caminhos, é importante que as organizações sejam transparentes quanto ao uso do recurso,
e quanto aos impactos gerados por aquela doação, e isso pode ser feito por meio dos canais das mídias sociais, né? A gente vê que eles são importantes influenciadores na decisão de doar, e a gente vê também um papel importante da mídia, né? Assim, ao mesmo tempo que a mídia traz essas matérias, né, essas informações sobre aquelas organizações que estão se aproveitando de um momento de dor para fazer fraudes, tem uma série de outras organizações, que são a maioria delas, que estão fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas. Então, trazer essas histórias positivas de impacto também são muito importantes para que os doadores, para que os brasileiros possam conhecer mais sobre o setor, sobre as organizações e fazerem doações mais conscientes. Só para a gente finalizar, né? Antes é uma observação, né? É difícil para a gente poder compreender ou tentar entender como é que pessoas ainda usam do meio de doação para tirar dinheiro do próximo, né? Quando você está buscando o bem do próximo. Mas, enfim, eu queria perguntar para você, que orientação para quem, de repente, está assistindo agora a nossa entrevista, assistiu a nossa reportagem, despertou no coração esse desejo de fazer uma doação, seja de dinheiro, seja, como a gente falou, de tempo para prestar um serviço voluntário. Qual a orientação que você daria para essa pessoa? Quem procurar, afinal, Luísa? Olha, muitas vezes na própria região onde a pessoa está presente, ela pode encontrar mais informações, mas eu vou deixar aqui também uma dica de uma plataforma que chama Descubra a Sua Causa, onde, por meio de um teste simples, a pessoa pode identificar qual que é a causa dela e encontrar ONGs que fazem trabalhos e que são creditadas para quais elas podem fazer doação, para as quais elas podem fazer trabalho voluntário, isso em todo o Brasil. Então, eu deixo o convite para conhecerem essa plataforma. Luísa, muito obrigada, viu, pela participação aqui no TJ, por nos ajudar a entender e também ficar atento para quem quer doar. Obrigada pela participação. Boa tarde para você.